Estava ministrando, acho que foi nesse mesmo ministério, mas lá no Planalto, não lembro. Não sei se é o mesmo ministério. E aí eu decidi, na hora veio uma palavra de Senhor, eu disse, Senhor, eu vou dizer o quê? Aí Deus me deu uma palavra que ficou gravada no meu coração. Deus disse, eu te chamei para ser um pregoeiro e não um animador de plateia. E é isso que eu tenho feito. Tenho lutado para fazer, simplesmente pregar a palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela libera labaredas de fogo. Eu acredito que a palavra de Deus, ela por si só se garante naquilo pelo que faz. O Salmo 42, irmãos, é um salmo onde quem lê, quem já estudou este salmo, sabe que é um grupo, é um grito de alma. Quem vai escrever esse salmo são os filhos de Corá. Quem são os filhos de Corá? Os filhos de Corá são uma tribo que quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, que durou 430 anos, a Bíblia diz que Moisés se levanta como libertador através de Deus, e Deus permite que o povo saia do Egito e vá para Canaã. Mas no caminho do Egito até Canaã, a Bíblia diz que Deus chama Moisés para subir ao monte, para pegar os 10 mandamentos. Chegando lá, a Bíblia diz que quando Moisés desce a primeira vez, o texto diz lá em Êxodo que Corá, Datã e Abirão fizeram bezerros de ouro para adorar e glorificarem. Moisés vendo aquilo, quebra as duas tábuas, se revolta e volta para o monte e passa mais 40 dias orando. E diz a Bíblia que passando mais 40 dias, Moisés desce. E aí Corá, Datã e Abirão diz, Moisés, venha cá, Moisés. Vamos fazer aqui uma divisão. Quem quiser seguir a você vai ficar do seu lado, e quem quiser me seguir vai ficar comigo. A Bíblia diz que Moisés concorda. E quando cerca de 250 mil homens, fora mulheres e crianças, escolhe Corá, Datã e Abirão, a Bíblia diz que Deus abre a terra e mata Corá, Datã e Abirão e 250 mil homens que se levantaram contra Moisés, contra uma liderança que Deus levanta para libertar o seu povo. Aí a Bíblia diz que dentre os filhos de Corá, Deus preserva em vida essa tribo, os filhos de Corá. Porém, essa tribo, dentre as 12, era a pior tribo. Ninguém queria ouvir os filhos de Corá cantando no templo. Por quê, Leão? Quando esse grupo era chamado para louvar no templo, a história diz que quando o Gadão Boen, que é o sumo sacerdote, chamava pelo nome da tribo, os filhos de Corá, ninguém queria ouvir, porque eles eram filhos de um pai que se levantou contra Moisés. Então os moseístas da época tinham raiva dessa tribo. Mas o contexto do Salmo 46 diz que certa feita, Senaqueribe e seus soldados vão invadir Israel. E a Bíblia diz que toda a congregação corre para o templo em busca de uma resposta, porque era normal, quando Israel era desafiado, os homens, os moradores iam para o templo, porque Deus falava através dos profetas, e quando não tinha profeta, Deus falava através dos levitas, e era normal, quando Israel ia para a guerra, os levitas adorarem. E quando disseram que Senaqueribe estava por trás dos muros de Jerusalém, toda a congregação corre para o templo em busca de uma resposta. E diz o contexto do Salmo 46 que a história diz que passou 11 tribos. A mais conhecida era a tribo de Asaf. Todo mundo queria ouvir a tribo de Asaf. A segunda mais conhecida era a tribo de Naphtali. Era a tribo grande, tribos de homens renomados, voz bonita, perfeita. Mas a história diz que passou 11 tribos e Deus não falou nada. Quando o povo ia para casa triste, decepcionado,
pensando, vamos morrer pela mão da Síria. Aí lembraram, sacerdote, ainda falta uma tribo. Aí perguntaram, de onde é essa tribo? Que tribo é esta? Aí disseram, é a tribo de Corá. É a menor tribo, está esquecida, mas ainda é uma tribo. Está esquecida, mas ainda é um grupo de louvor. Aí disseram, vamos dar uma oportunidade para ver se sai alguma coisa desse jovem. Vamos dar uma chance a eles, para que eles não saiam do templo dizendo que não tiveram chance de louvar. Vamos dar a oportunidade para que não saiam depois falando mal da liderança que está dirigindo. Vamos dar uma chance. Aí o texto do Salmo 36 diz que eles começaram a louvar e dizer, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se levantem, ainda que as águas se perturbem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra a árvore e corta a lança, queima as carros no fogo. Aí a história diz que no verso 11, Deus tomou a boca de um dos jovens e disse, Senaqueribe está lá fora, a luta é grande, a peleja é grande, parece que já está tudo perdido, mas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pois bem, essa tribo de Corá é a mesma tribo que vai escrever o Salmo 42, é quando nós lemos. E ele começa a dizer o seguinte, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. E não é qualquer Deus. Quando eu estava no Espiritismo na Macumba, existem lá vários deuses. Entre eles, Pombagira, Cabaré, Preto Velho, Zé Pilintra, Cosme e Damião. E aí por seguinte. Mas o salmista é bem claro em dizer, a minha alma tem sede, vírgula, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Parece que essa tribo escrevendo este salmo, parece que eles estão com depressão espiritual. Por que, Leandro? Eles fazem uma analogia, a alma com uma corça. E o que é uma corça? É o veado do deserto. É um animal que não sabe viver longe de água. Quando você vai estudar o reino animal, você vai entender que a corça, quando ela está correndo demais, ela exala um odor. E esse odor atrai presas para perto dele, como por exemplo leões. O leão consegue sentir o odor de uma corça cerca de 3 quilômetros, 3.000 metros de distância. A corça correndo, ela soa, transpirando, ela começa a exalar um cheiro que atrai leões para matá-la. Aí, no reino animal, a única maneira de a corça conseguir escapar com vida de um leão faminto é ela mergulhando dentro das águas. É por isso que ela diz, assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Aí a Bíblia diz que o leão, ele brama como leão. Ele não é leão, ele brama como leão. E quando você vai estudar o reino animal, você nunca vai ver um leão bramando para matar uma presa, porque no reino animal, quem mata a presa é a leoa. A leoa mata e dá para o leão comer. O leão só fica sentado, deitado, esperando a leoa matar e trazer para ele. Leão só ruge quando encontra outro leão maior do que ele.
Você nunca vai ver o leão rugindo para matar alguém. Ele até pode caçar, mas ele não ruge. Mas quando você vê um leão no reino animal rugindo, é porque ele está dizendo: vem aí um leão maior do que eu, e eu posso perder essa luta. É por isso que Deus, ele é leão, mas não ruge. Aí o diabo, ele não é leão, mas ele brama, porque ele sabe que se ele não bramir perto de Deus, ele não tem nenhuma vantagem. Mas mesmo ele bramindo, mesmo ele rugindo, ele sabe que diante de Deus ele não passa de um gatinho. Deus, ele é o leão da tribo de Judá. Deus é o único ser que não precisa bramir e não precisa falar, porque a Bíblia diz que até no silêncio dele os anjos glorificam a ele. É por isso que a corça, quando vê o leão correndo atrás dela, ela corre para dentro do rio para escapar da presa. Aí a Bíblia diz que quando Deus tira o povo do Egito, e durante 40 anos entre o Egito e Canaã, a Bíblia diz que uma pedra guiava o povo. E quando o povo tinha sede, Moisés ia até aquela pedra, ticava com um cajado, e aquela pedra jorrava água. E detalhe, lá não tinha geladeira, e a água era gelada. Lá não tinha ar condicionado, e ninguém morreu de calor. Lá não tinha ar quente, e ninguém morreu de frio. Aí, em João capítulo 4, Jesus vai dizer quem era aquela água. Jesus chega perto de uma fonte, a fonte de Jacó, e lá tem uma mulher tirando água. E Jesus disse: mulher, me dá um pouquinho de água. A mulher disse: rapaz, tu és judeu, eu sou samaritano, nós não nos damos muito bem. Aí Jesus disse: se tu soubesse quem te pede água, tu pediria a mim, e eu lhe daria a água para a vida eterna, e fará em ti uma fonte. Aí a mulher disse: rapaz, me dá um pouquinho desta água, para que eu não venha aqui mais tirá-la. Aí Jesus muda o assunto e fala: cadê o teu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque o marido que você tem agora não é sua, tem dono. Aí ela disse: rapaz, eu vejo que tu és profeta. Jesus, para mostrar que é muito maior do que Moisés, muito maior do que Jacó, muito maior do que qualquer profeta, Jesus disse: a hora vem, e chegada é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, se Jesus disse que o Pai está procurando quem o adore a Ele em espírito e em verdade, é porque no meio dos verdadeiros há alguns infiltrados que não adoram pelo aquilo que Deus faz, não adora pelo aquilo que Deus é, mas só adora pelo aquilo que Deus pode dar. É mais ou menos assim: se Deus me der um emprego, eu vou adorá-lo. Se Deus me der uma casa, eu vou adorá-lo. Se Deus encher meu armário, eu vou adorá-lo. Mas crente que adora pelo que Deus é, independentemente de o armário estar cheio ou não, ele adora. Aluguel atrasado ou não, ele adora, porque ele sabe que a sua função é agradar aquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Deus procura quem o adore em espírito e em verdade. Mas vamos lá. Então isso é uma coisa. Só que no verso 5, parece que o salmista está brincando com a alma. Por que, Leão? Ele faz uma pergunta, e a pergunta é esta: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? É uma pergunta. E ele responde: espere em Deus. É como se o salmista estivesse perto de um espelho, aflito, angustiado, sem ânimo para adorar, sem vontade de orar, sem força para caminhar. E ele tentasse se animar, dizendo: alma, se alegra, porque Deus vai mover as águas. Alma, se alegra, porque o tempo de cantar está próximo. Alma, se alegra, porque Deus é Deus de salvação. Parece uma depressão espiritual. E quem nunca passou por isso? Quem nunca chegou na igreja dizendo: Senhor,
Hoje vai ser meu último culto. Fala comigo, anima minha alma. Não estou mais suportando, não estou mais aguentando. A luta é grande, a dificuldade é grande. Quanto mais eu oro, mais difícil fica. Quanto mais eu busco, mais a tempestade se levanta. O que é isso, Deus? A vontade que dá é parar, é deixar tudo de lado e ir para bem longe. Mas é nesse exato momento que dá vontade de parar. É nesse exato momento que a nossa alma aflita, angustiada, ela precisa de um renovo. Mas em toda a Bíblia, homens de Deus passou por momentos de dificuldade. Por exemplo, a Bíblia diz que Elias, ele consegue enfrentar 850 macumbeiros, mas quando vai enfrentar Jezabel, ele foge e vai para dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que da caverna ele disse: Deus, me mata, tira minha vida, eu não aguento mais, a luta é grande, o peso da chamada é muito grande, eu não suporto mais. Aí a Bíblia diz que Deus vai lá na porta da caverna. Deus não tira ele da caverna. Deus pergunta o porquê ele entrou. E Deus: Elias, Elias, o que fazes aí dentro? Elias, o teu chamado não é para se esconder. Elias, não é tempo de ficar dentro da caverna. Ainda tem muita alma para Elias. Sai da caverna, Elias. Elias, ainda tem muita coisa para você fazer aqui. Não é tempo de se esconder. Aí eu te pergunto: tu conhece algum crente que entrou na caverna? Tu conhece algum crente que disse: Deus, não aguento mais, não suporto mais, a luta é grande? Eu conheço um bocado. Eu mesmo já disse isso. Porque você pensa que pregar é só chegar aqui e falar alguma coisa, mas você é provado pelo aquilo que fala. Lembro-me uma vez, irmão, eu voltei faz 10 anos que eu saí da macumba, larguei um homossexual e vim servir a Cristo. Era casado com um homossexual. E sempre fui dizimista fiel na casa do Senhor. Comecei a pregar muito cedo. Comecei a pregar com 15, 16 anos, me afastei e voltei a pregar faz 7 anos que eu estou ministrando. E nunca deixei de dizimar, mesmo afastado. Eu ia para o sinal, eu ia para Britos de carro, quando eu morava na Favela Detran, aqui próximo. E quando eu chegava do sinal, eu tirava todos os dias os 10% e mandava minha mãe levar para a igreja. Nunca deixei de dizimar. Mas houve um dia que o parafuso apertou em casa. Ele disse: Senhor, trabalhando no TRE, de carteira assinada, disse Deus. O filho do já voltando para Cristo, disse Deus. O filho do diabo come lasanha, come picanha, come frango. E eu estou aqui comendo, Deus, um pedaço de coxa que parece um pedaço de um pé de pardal, bem fininho, Jesus. Pai, eu não aguento isso. E fui orar. Só que meses antes, dias antes, eu tinha pregado que Deus era um Deus de prosperidade. E Ele respondia a oração do justo fiel. Passei a hora do almoço todinha orando dentro do banheiro, nem almocei. E aí, eu tinha um vizinho que, se eu não me engano, a esposa dele é espírita. E não nos dava muito bem, porque todo sábado eu tinha costume de fazer culto doméstico. E eu gosto muito de aumentar o som e louvar a Deus em casa. E todos os sábados eu fazia isso, até um ponto em que ela se entregou comigo e ficou de mal comigo. E aí, passou-se o tempo, fui trabalhar, minha mulher assou um pedaço de coxa, parecia uma coxa de um pardal, levei para o trabalho, nem almocei, fui orar, passei 1 hora orando dentro do banheiro, orando, disse Deus, eu não suporto mais isso, Senhor. E comecei a reclamar com Deus, comecei a chorar. Aí quando eu saio da oração, o telefone toca. Minha esposa fez: Leandro, sabe aquela nossa vizinha? Eu disse: sei, amigo. Ela disse: olha, o esposo dela foi pescar ontem e pegou muito bagre. E ela não come e nem ele. Olha o que tem. Ela mandou pegar uma bacia e me deu uma bacia cheia de peixe. Irmão, eu comi peixe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Dei para minha mãe, dei para o meu vizinho. Peixe ficou podre, foi no lixo. Mas Deus ainda responde oração de crente fiel. Não deixe de dizimar. Deus recompensa
recompensa quem faz com alegria. Então, depois que eu saí do Espiritismo, eu pensei muitas vezes em parar no meio do caminho, porque pregar não é fácil, não é simples. Assumir uma tribuna, pregar 40 minutos, sair daqui, o peso é grande. Às vezes chego em casa, eu fico com vontade e com ânsia de vômito e não consigo vomitar. Por quê? É o peso da chamada. E muitas vezes eu disse: Deus, eu não quero mais pregar. Aí parece, quanto mais eu digo: Senhor, eu não quero mais pregar. Aí Deus começa a mandar a agenda, segunda, na terça, na quarta, na quinta, e vou pregando. Aí parece que em vez de eu ficar cansado, eu fico cada vez mais animado. Só que com a chamada vem o peso, e por isso que muitos morrem no caminho. Não é pela chamada, porque todo mundo quer ser chamado, porém nem todos que é chamado quer carregar a carga da chamada. E o que mata o crente não é a chamada, é a carga que a chamada tem com ela. É verdade. Só que a única maneira de suportar a carga é nos pés de Jesus Cristo, é reconhecer que sem Ele a minha chamada não vale a pena. Leandro, eu te provo na Bíblia. A Bíblia diz que a entrada triunfal de Jesus Cristo foi montada em um jumento, não foi assim? Montado no jumento. A Bíblia diz que aquele jumento era novo, estava amarrado. Ninguém queria jumento, nenhum judeu queria jumento como animal de estimação. Eles queriam ovelha, queriam gado, porque era animal que dava dinheiro, mas jumento não. Aí a Bíblia diz que Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, e todo mundo jogava ramos no chão para o jumento não pisar no barro. Quando Jesus entrava, diziam: Hosana ao que vem montado no jumento. Mas quando Jesus saiu de cima do jumento, todo mundo esqueceu o jumento. Ou seja, o jumento só tinha valor enquanto Jesus estava montado nele. Jesus deixou o jumento, não vai mais trabalhar. Mesmo assim, é um cristão, só é alguma coisa enquanto Jesus está com ele. Se Jesus deixá-lo, é só mais um cantor, é só mais um pregador. Mas com Jesus, mesmo não sabendo ler, se abrir a Bíblia, Jesus usa. Com Jesus, mesmo não tendo a voz bonita, mas que começar a louvar, Jesus usa. O importante não é o jumento, é quem está montado nele. O importante não é o pregador, é quem está por trás do pregador. Glória a Deus. Glória. Só que o salmista, no verso 5, parece que ele está brigando. E ele pergunta: por que estás abatido, minha alma? E a pergunta que Deus faz para ti nesta noite é: por que estás abatida, minha filha? Por que essa inquietação? Entrega a tua ansiedade ao Senhor, e Ele tem cuidado de vós. A pergunta que Deus faz é: qual é o motivo deste abatimento de alma? O que está te levando a ficar aflita? Para que a preocupação? Para que essa angústia? Deus ainda não deu a última palavra. Se aquieta, se acalma. Glória a Deus. Aí o salmista faz a pergunta e responde: espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Parece que essa tribo estava preocupada era com salvação, porque ela pergunta: alma, para de ficar aflita, porque eu sigo a um Deus que salva, mas viu o pecador. Eu não sei qual é o abatimento da tua alma, mas Deus vai entrar com salvação Glória a Deus. dentro da tua parentela. Aleluia. Acalma a tua alma. O Deus que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. E a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Porém,
a vontade dele não é a minha vontade. A Bíblia diz que Isaías disse que os caminhos do Senhor são maiores do que os meus. Os pensamentos dele é maior do que o meu. Se tu pensar no pequeno, Jesus está dizendo: o que eu tenho para ti é coisa grande, é coisa que vai fazer você fazer festa. Prepara o culto de ação de graça, prepara os cachorros quentes, porque vai ter culto de ação de graça, vai ter salvação. Glória a Deus. Aleluia. Mas ficar aflito não é pecado. Ser angustiado não é pecado. Porque até Jesus, para me encerrar, até Jesus ficou aflito, ao ponto dele não querer continuar. Como assim, Leandro? Sim, Jesus perguntou: Deus, se possível for, passa de mim este cálice. A angústia era tão grande que vai acontecer algo que na ciência, que na medicina é impossível. Sabe o que é abatimento de alma? É quando você está tão aflito, tão angustiado, que nada consegue fazer com que você esqueça a angústia. Vou dar um exemplo na Bíblia. A Bíblia diz que Ana era tão amargurada de espírito que o seu semblante, quem olhasse para Ana sabia: esta mulher está vivendo tribulações. Quem olhasse para Ana de longe sabia que ela estava vivendo um processo. Porém, a Bíblia diz que ela está tão amargurada, ela está tão aflita, que ela vai para a igreja e não consegue falar nada. É isso que causa a dor na alma, é não ter vontade de falar. Quando você vê uma irmã na igreja calado, se ajoelhando calado, não é porque ele é preguiçoso, é porque o processo está doendo. Ana está tão aflita que ela não consegue falar nada, só consegue chorar. Ela só consegue gemer. Ela diz: Ana, está embriagada. Ela disse: não, meu Senhor, a tua serva tem derramado diante do Senhor a sua angústia. Vou te fazer uma pergunta e responde se quiser. Aleluia. Ana era estéril? Aí talvez tu responda assim. Eu não vou dizer que quem escreveu está errado, mas eu vou te provar que Ana não era estéril. O que é isso, mulher? Quando a Bíblia vai tratar de esterilidade, trata de Sara, trata de Isabel, trata de Raquel. E a Bíblia é clara em dizer: Maria, a tua prima Isabel, que era estéril, está grávida. Mas quando a Bíblia vai tratar de Ana, a Bíblia diz que Deus tinha fechado a madre de Ana. Aí, para provar que Ana não era estéril, por que, Leandro? Se ela fosse estéril, a única maneira dela ficar grávida era através de um milagre. Mas a Bíblia diz que ela ora, e ela disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ana queria o quê? Um filho. Ana só queria um filho, nada mais. Mas como a Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana, então não era doença, não era maldição, era propósito de Deus. Porque Eli estava em pecado, Ofni e Finéias estavam em pecado. A Bíblia diz que todo o contexto é de pecado. Aí eu fico imaginando a Ana orando, chorando pelo filho. Deus, me dá um filho. Senhor, me ajuda, me dá alegria. Aí, quando ela disse: Senhor, no dia que o Senhor me der um filho, eu te devolvo por todos os dias da sua vida. Eu fico imaginando Deus lá no céu dizendo: Ana, negócio fechado. Tu quer um filho, eu quero um profeta. Tu quer um filho, eu quero um sacerdote. Tu quer um filho, eu quero um juiz. Aí a Bíblia diz que ela vai
Deus lembrou de Ana. E Deus lembrou de Ana. Eu quero te dizer nesta noite que Deus vai trazer alegria para dentro de casas de crente nesta noite. Deus não se esqueceu da promessa. Deus não se esqueceu do que disse. Vai ter festa dentro da tua casa. Deus vai trazer alegria. Deus vai trazer paz. Vai trazer salvação para dentro do teu lar. Por que estás abatida, ó minha alma? É a pergunta que Deus te faz nesta noite. Acalma a tua alma, que Deus ainda não deu a última palavra. Deus ainda não deu a última palavra. Glória a Deus. Deus vai fazer coisas espantosas, que muitos vão dizer: rapaz, será que é Ele mesmo? Eu só acredito se eu ver. Rapaz, não é que Deus salvou mesmo? Não é que Deus libertou? Quem era Ele, quem é Ele agora? Quem era ela e quem é ela agora? Só Jesus que podia salvar. Pois Deus vai quebrar o coração de pedra e vai transformar em coração de carne, mas vai ter salvação e vai ter alegria dentro da tua casa. A resposta dos céus para a tua alma nesta noite é: se acalme, se aquiete, ainda não dei a última palavra. Glória a Deus. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Eu não quero te cansar nesta noite, mas eu quero te garantir que os céus têm adotado as lágrimas que têm rolado em teu rosto, e esse processo em que tu estás passando é só para te fortalecer mais. Esse peso que estás carregando não é porque Deus te esqueceu, é porque Deus te colocou dentro de um processo. E depois que passar esse processo e você atingir o propósito, tu vai dizer: valeu a pena passar todo o processo. Valeu a pena ser perseguido. Valeu a pena ser defamado. Valeu a pena meu nome rolar de fofoca na boca de muitos. Valeu a pena, porque eu alcancei o propósito.